Olha, hoje a gente dá continuidade à nossa conversa empreendedora e a possibilidade de ser dono do seu negócio, né? Ser seu próprio chefe, viver dos lucros do seu próprio negócio e alcançar seus sonhos empreendedores. A gente está falando sobre isso. 15 dias a gente falou e hoje a gente retorna, né? A gente sabe que o empreendedorismo é uma jornada desafiadora e repleta de oportunidades, mas muitas vezes o maior obstáculo é simplesmente não saber por onde começar. Por isso, vale a pena conferir as dicas da nossa educadora financeira, Roberta Veras. Seja bem-vinda mais uma vez ao Dia a Dia. Vamos lá, né? Vamos conversar sobre isso aí, contribuir um pouquinho com meus mais de 30 anos como empresária e hoje como mentora de empresários, né? Deixa eu saber então um pouquinho de você. Como é que foi para você começar a resolver, não, eu vou ser empreendedora, vou ter o meu próprio negócio? Qual foi o start, assim, antes você vinha de que carreira? Na verdade, Bia, eu comecei com 13 anos na loja do meu pai, atendendo como balconista, que naquela época vendedor era balconista. Balconista. Então, eu fui estoquista, balconista, caixa. E eu tinha um sonho de ter um boticário, que eu amava, sempre gostei do boticário. E aí eu fui, levei grupos para Disney, sempre essa parte de comunicação sempre foi muito, né, minha. Formei na faculdade e aí me inscrevi num site e apareceu a oportunidade de ter uma franquia do Boticário. E aí eu concorri com 500 pessoas aqui do estado do Amazonas. 500, galera. Eu digo que ser franqueada do Boticário foi mais difícil que passar no vestibular. Mas por que essa procura toda, Porque na Roberta? época eles abriram como precisava de uma pessoa para tomar conta de Taquatiara. E aí eles abrem e passa por um processo de seleção curricular, análise de perfil, entrevista. Eu fui para São Paulo, fiz entrevista com eles. E aí você vai sendo eliminada nas etapas. E aí nessas fases aí eu fui passando. Chegou no final, na época eu era dona de uma clorofila. Acho que quem conhece uma clorofila que tinha lá no Carrefour. Eu era dona da clorofila e da Bracialeto do Amazonas Shopping, do Plaza, do Carrefour e do Estúdio 5. Tinha nesses locais. Menina, como é que você dava conta de tudo ao mesmo tempo? Era bem corrido. A gente jovem, né? Dá mais conta hoje. Então eu tinha essa operação. E aí eu precisei em 24 horas. Galera, 24 horas. Eu me desfiz da loja da clorofila, negociei com a franqueada do Amazonas Shopping, repassei meu ponto para participar do processo seletivo do Boticário. Isso é o que a gente chama, né, no empreendedorismo, já pegando até um exemplo, do assumir risco. E aí, foi imprudente? Não. Porque naquela época, como eu tinha a operação da Bracialeto, que era aquelas pulseirinhas de aço que estava na febre, esses anéis aqui, inclusive. Sim, eu tinha. Eu que era franqueada. Onde era mesmo? Amazonas Shopping. Ah, eu tinha uma. Estúdio 5. Verdade. E aí, o que acontece? Eu mensurei. Eu disse assim, bem, eu tenho a operação da Bracialeto, se der alguma coisa errada, eu ainda tenho meu negócio aqui. E aí eu negociei, repassei a franquia, né, em suaves prestações, fui para São Paulo, participei do processo seletivo e fui, na época, a única que não era dentro de uma família de sucessão que ganhou o processo de seleção. Aí foi quando eu assumi Itacoatiara. Você falou em relação a correr riscos, né? Então, em 24 horas você se desfez de um negócio para apostar no outro. Para apostar no né? outro. Isso vale a pena ou nem sempre vale a pena? No teu contexto, valeu. Isso. Mas isso daí pode trazer alguns malefícios, né? Sim. Então, por isso que quando eu dei o meu exemplo, eu disse assim, você tem que mensurar o risco. O que o empreendedor ele precisa fazer? Qual é a diferença de um empreendedor para uma pessoa que não é empreendedora? É aquela que se atira, ele assume o risco, só que não de forma sem prudência. Então, o que eu pensei naquela hora? Era meu sonho ser uma franqueada do Boticário, né? Eu mensurei que eu tinha um outro negócio, não tinha filho na época, então eu poderia correr um risco, eu estava com as minhas finanças organizadas. Então, se eu perdesse,
O máximo que iria acontecer é, com o dinheiro da venda da loja, eu montar um outro negócio. Na época eu pensei isso. Mas eu queria pagar para ver, para ter um sonho realizado. Então é isso que é importante. O que acontece muito hoje? Uma pessoa, um exemplo típico que eu atendo quando faço mentoria. A pessoa pega toda a rescisão de um trabalho de CLT e abre um negócio. Só que ela não sabe nem o que é ser empreendedor. Ela não sabe separar a conta física da conta jurídica. Ela não sabe colocar um preço num produto. Ela acha que é só comprar por 100 e dobrar 100%, vender por 200 e tá tudo certo. E aí começam a ter os problemas. Então, na época, como eu já era formada em contabilidade, eu vinha trabalhando no comércio desde 13 anos, né? Então, vim com meu pai ali, aprendi no meio da minha vida toda, eu consegui conduzir. E hoje é isso que eu acho que é o grande segredo, porque a gente tem 3 palavras que... Semana passada eu fui para o Fórum Nacional do Varejo e eles conversaram muito com a gente lá. Inovação. Em Brasília, né? Brasília. Inovação, inclusão e sustentabilidade. Então, são 3 coisas que todo empreendedor ele realmente vai precisar. Para quê? Para ele ser protagonista. Explica um pouquinho de cada Inovação, coisa pra gente. Você tem que realmente pensar em como que você vai inovar o seu negócio. Aquele varejo tradicional, ele já não é tão mais, né, sustentável. Aí pega a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade incluindo do seu financeiro, sustentabilidade em relação ao meio ambiente, a você saber estar com toda essa conexão de não sujar o rio, não jogar muito papel, né, ter a sustentabilidade financeira para saber passar por um momento de crise como a gente teve agora do Covid, agora com a reforma tributária, que é uma caixinha de surpresa para todos os empreendedores, inclusive do MEI. E a inclusão, né? A gente fala muito em inclusão de todos os gêneros, de todas as pessoas, e a gente ter isso também dentro do nosso segmento, né? Hoje, por exemplo, uma coisa simples, quem é que no seu estabelecimento tem aquela rampa para quem é um cadeirante? E é lei, né? A acessibilidade, a inclusão. Então, assim, a gente tem que realmente pensar em tudo isso para se manter, né, no negócio. Me lembrei muito bem da minha avó falando, não troque os pés pelas mãos, não coloque, né, o seu pé onde a mão não alcança e vice-versa. E aí você falou num ponto muito interessante de, pega minha rescisão e vou investir num negócio sem ter ao menos um pouco de vivência ou de informação. Então, qual é o primeiro passo para quem quer empreender? Primeiro passo. Bia, eu vejo que o primeiro passo de quem quer empreender é você entender por que você quer empreender. Eu estou empreendendo porque eu estou necessitando ou porque é um sonho meu, é um dom meu. Porque às vezes a falta de dinheiro, você estar desempregado, te leva a você ter que ir para esse lado. E isso é normal, gente. Só que a gente tem que saber, se for isso, a gente precisa entender o que está faltando para eu ser um bom empreendedor. Eu sei técnicas de negociação, eu vou conseguir negociar com um fornecedor de uma forma que... Um exemplo simples para... Já estamos de volta, são 10 horas e 14 minutinhos. A gente teve uma queda abrupta aqui de energia, mas já estamos de volta. Eu estava conversando com a nossa consultora em empreendedorismo, consultora empresarial, a Roberta Veras, que também você conhece aqui como educadora financeira, nos nossos quadros de segunda-feira. E já chegou uma outra convidada aqui, que é a Celeste. Ela já esteve aqui, ela que gerencia, né, a Feira das Cores, né, a idealizadora. E enquanto Celeste também vai contando um pouco, que eu quero saber dela, como foi o início do empreendedorismo, e hoje ela dá oportunidade a outras pessoas
que querem começar a empreender. Mas a gente só vai fechar o nosso pensamento do bloco anterior, né? Você estava dando um exemplo pra gente. Isso, eu estava dando um exemplo simples que acontece com muitos empresários, né? Entre você comprar um produto e você vender esse produto para poder pagar a compra. Um exemplo simples, às vezes o empreendedor, me confirma se eu estou errada, ele não sabe administrar, por falta de experiência, entre o período que ele tem que pagar aquele fornecedor versus a venda do produto, porque ele não tem uma coisa chamada capital de giro. Então, como eu estava explicando eu e a Bia é o cliente, né, a empreendedora que comprou de mim, Roberta, fornecedor, com 30 dias, mas fez a venda para a Celeste em 120. Como é que ela vai me pagar se ela não tiver o capital de giro? Porque ela vai receber o dinheiro parcelado em 120 meses, mas a minha ela vai ter que pagar com 30. Então, isso significa o quê? Uma das habilidades que o empreendedor precisa ter é exatamente o quê? Saber negociar. Segundo, saber precificar. Terceiro, saber administrar o capital de giro dele para eu vou receber parcelado, mas eu vou pagar em 30 dias. São coisas que dentro da consultoria empresarial, e a Bia tá assim, porque é muita coisa. Eu tô prestando atenção em cada... É que é muito detalhe. A gente, se você não souber fazer isso, é por isso que as empresas quebram. Porque é o dia a dia, não é isso mesmo, Celeste? Exatamente. Quando a gente trabalha, principalmente com varejo, como você estava falando no bloco anterior, que é quando a gente compra para revender em pequenas quantidades para o nosso cliente do dia a dia, né? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a precificação, que é uma dificuldade muito grande de quem está começando a empreender agora. Antes de eu trabalhar com a feira, eu tinha o meu brechó, como eu falei da outra vez que eu vim, né? Eu iniciei com um brechó, então o nosso brechó era um brechó diferenciado. Até hoje o brechó existe, é o brechó Iris Bela. É um brechó de peças sociais, então a gente trabalha com roupas de alfaiataria, roupas sociais, de festa. E assim, a gente tem todo um trabalho de curadoria com as peças e isso também agrega valor ao nosso trabalho. Então eu não posso comprar uma peça por um valor X, dobrar esse valor e revender, como você havia dito, né? Eu realmente preciso ter a noção de quanto eu vou precificar naquele produto, levando em consideração o meu tempo, a minha mão de obra, os custos de transporte que eu tive para comprar aquele produto, né? E pensando no meu fornecedor também colocar no peso em quanto tempo eu vou precisar finalizar, né? Aquela minha grande compra que eu fiz para poder ter esse lucro bacana no final das contas. E aí uma coisa também que é muito importante, né, que você estava perguntando, o que começar para empreender? Tem uma outra coisa, Bia, que para mim eu acho que é o fundamental. E aí você vai me dizer se você concorda ou não. Porque aqui, gente, nada é combinado. Não, tá tudo... Aqui é ao vivo, então se errar, desculpa aí, que tá tudo certo. Mas olha, uma das grandes falhas do empreendedor é querer vender o que ele gosta. Aí toda vez que eu faço mentoria, principalmente para os pequenos empresários, eu digo assim, tá mais ou menos certo. Você tem que vender o que você ama vender, porque a gente tem que ter o dom para saber vender, mas também o que o seu mercado está precisando. Faça uma pesquisa de mercado. Não adianta, um exemplo, tá? Eu montar uma sapataria se o local que eu estou já tem várias sapatarias. Então você vai ser mais uma. Não que não vai dar certo, pode até dar certo, mas você vai ter que modificar muito, se superar muito para ter um diferencial. É diferente se você fazer uma pesquisa, observar algo que aquela comunidade, aquela região está precisando e você, adicionado ao que você gosta, você ir lá e fazer a diferença. Roberta, a Celeste, ela veio uma outra vez contar um pouquinho da história dela, né? Mas para quem não acompanhou, você começou com o brechó. Isso, né? Eu já quero conhecer. Rapidamente, conta aqui para nossa consultora e até para quem perdeu, porque eu quero te perguntar, porque eu achei interessante você falando, olha, você precisa saber isso. Mas esse conhecimento você não chegou do nada, né? Você buscou esse conhecimento. Exato. E foi exatamente o que a Roberta estava falando pra gente. A necessidade da busca do conhecimento para não cair numa errada. Exatamente. Eu vim de um segmento completamente diferente. Eu era professora, eu dava aulas de física e astronomia. E aí veio a pandemia, eu engravidei.
E aí, após passar a pandemia, já com uma neném, eu não consegui me readequar na mesma rotina que eu tinha antes, né? Então, eu, em conjunto com a minha sogra, nós tivemos a ideia de abrir um brechó, porque era um mercado que a gente já consumia bastante, né? A gente sempre gostou ali de um brechózinho e tal. Então, a gente resolveu abrir o nosso brechó. Só que assim, a gente foi muito do nada. A minha sogra tinha um dinheiro guardado. E aí o meu sogro também nos ajudou com o capital inicial. E aí nós abrimos ali o brechó. Fizemos ali as primeiras curadorias, né? As primeiras... O pessoal chama de garimpagem, né? Então a gente foi lá nos fornecedores primários. A gente foi lá, garimpou as melhores peças que a gente achou. E abriu o nosso brechó. No bairro mesmo, assim. Lá no nosso bairro não tinham tantos. Acho que tinha um, assim, mas... Não era um brechó no estilo que a gente estava pensando, na proposta que a gente estava pensando. Que era justamente um brechó com curadoria. Onde as pessoas iriam e quando você entrasse, você veria um brechó como se fosse uma loja. Que eram roupas em bom estado, roupas para você realmente ir para uma festa e para o seu trabalho. Era essa a nossa proposta. Só que a gente foi aprendendo muito, porque como eu falei, eu era de uma área completamente diferente, a minha sogra também. Antes ela já trabalhou com festas, decoração de festas. Ela chegou há um tempo também a trabalhar com artesanato. Então, tava nós duas juntas num ramo completamente diferente. Então, de início, assim, a gente pegou um pouquinho de pancada, porque a gente não tinha muito essa noção de precificação, de questão de investimento, quanto que a gente poderia investir naquele mês. Tudo que entrou a gente poderia pegar e investir. Teve um mês que a gente fez isso. E aí, depois a gente pegou queda. Então você teve que aprender na marra. Na marra. De início a gente foi aprendendo na marra, porque a coisa tava acontecendo, porque graças a Deus deu muito certo. Então, logo no nosso bairro a gente já foi ganhando muitos clientes. Quando a gente começou a participar de bazar, de feira criativa, um novo público chegou também. Então foi uma coisa que tava escalonando, graças a Deus, muito rápido. E a gente ali sem saber nada, crescendo conforme o carro ia andando, né? Só que com o tempo, realmente, a gente foi parando, aí foi estudando, foi procurando pessoas que já estavam há mais tempo no ramo, pegando dicas de como trabalhar melhor com a seleção de peças, como precificar melhor o nosso trabalho, porque uma coisa de preço é diferente de valor, né? Quando a gente trabalha com brechó, com artesanato, a gente não tem que medir preço, a gente mede valor, que é o tempo empregado, a energia que você colocou naquilo, a sua mão de obra, tudo isso. Então demorou um pouquinho pra gente conseguir assimilar bem essas coisas do mercado, né? Do empreendedorismo em si. Mas graças a Deus está dando muito certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que isso é muito interessante para aquele risco que nós colocamos no início, assumir risco. Quando você fez isso, com certeza, é uma pergunta. Claro. Você tinha alguém que te dava um suporte financeiro em casa? Era o provedor? Porque a nossa conversa antes de você chegar era exatamente dando o meu exemplo do Boticário. Quando eu larguei tudo para ser franqueada do Boticário, quando eu larguei a clorofila, mas eu tinha uma outra fonte de renda que me sustentava a eu correr esse risco. Certo. Você fez todas essas mudanças, mas também tinha lá teu marido que estava te dando um suporte financeiro. Porque isso é muito importante para quem estiver nos escutando, que ela fez toda esse investimento de tempo, correu todo esse risco e tudo mais, porque ela também tinha um apoio da família ali financeiramente, para que ela pudesse pagar esse preço de reinvestir tudo, né? Não retirar nada. Isso é um alerta, Bia, para quem está nos escutando. Você tem que pensar, eu sou como a Celeste, que eu tenho uma pessoa que pode ser provedora momentaneamente para mim, e eu posso assumir esse risco de reinvestir todo o capital e tudo mais, ou eu vou ser aquela pessoa que eu vou precisar tirar parte do lucro para me manter. Porque senão quem nos assiste acha que pode e aí cai num ponto que é o quê? O desestímulo. É você trabalhar e não... Cadê não meu sair salário? Do lugar, né? Não, e meu salário? E eu não compro nada para mim, ou então eu tô passando alguma privação, né? Então, isso também é bem importante a gente conversar. Trazer esse exemplo, né, Celeste? Exatamente. Na Feira das Cores hoje, né, nós temos mais de 150 empreendedores trabalhando conosco. E tem desde o MEI, desde o pequeno empreendedor que está começando agora, até empreendedores que já estão mais estabilizados. E uma coisa que a gente sempre conversa assim, entre a gente nas feiras e tudo mais, é justamente sobre esse potencial de risco, né? Tem uma empreendedora que ela tem uma papelaria, a papelaria dela é artesanal. Ela produz todas as peças, ela faz planner, ela faz agenda, tudo ela mesma. E aí ela sempre comenta um pouco sobre essa dificuldade, né,
que ela tem de produzir em grande escala. Então, o que ela faz? Ela vai produzindo aos poucos, quando a gente já tem data certa para as feiras. Ela vai investindo ao longo do mês e produzindo aquele material. E aí, quando chega no dia da feira, ela já tem um estoque bacana para ir e recuperar tanto o dinheiro que ela investiu, quanto o lucro dela. Então, para quem não tem, talvez, essa rede de apoio como eu tive, essa é uma opção viável. Você ir realmente caminhando conforme os seus passos permitem. Sim. Caminhando ali de maneira constante, porque a constância ela é algo muito importante, né? É você não desanimar porque teve algum percalço, alguma dificuldade, mas você ir caminhando a passos, por mais que naquele momento sejam passos curtos, muitas vezes a nossa visão, né? Mas ir caminhando e produzindo, se você é um artesão, vai produzindo suas peças, vai e aos poucos vai mostrando seu trabalho, vai ganhando público e fortalecendo ali o seu empreendimento. Isso que a Celeste falou, completando, né? Você precisa ser protagonista do seu negócio. O empreendedor, ele nunca vê o problema como um problema. E sim, ele vê o problema, vai ressignificar esse problema para trazer uma solução. Porque ele sabe que em cima daquele problema ele vai criar algo e vai fazer com que isso ele ganhe dinheiro. Então, esse é o grande diferencial de um bom empreendedor. Porque no Brasil o que a gente tem, os altos e baixos é normal. O que não é normal? Você não se preparar para isso. Porque a gente sabe que um exemplo simples, né? Você tem a feira, nem sempre tu estás com a feira todos os dias do mês. Sim. Então, é como eu dizia no Boticário, né? Quando eu era do Boticário. Eu trabalho 9 meses no ano, porque 3 eu me mantenho com os 9. Então, o que acontece? Quando eu faço o curso de fluxo de caixa, eu digo o seguinte: quais são os teus meses críticos? Fevereiro, março e setembro. Então, tá bom. Então, nos outros 9 meses, você tem que trabalhar para ter esses 3 meses. E aí, administrar o dinheiro. A chave é, quando você vê bastante dinheiro, que é no mês de maio, de junho, você não gastar. E aí, a culpa do comércio? Não, a culpa é minha, que pegou o dinheiro e gastou. E aí, Bia, é que entra a educação financeira. Por isso que as pessoas dizem assim: Roberta, você foi empresária por 20 anos. 30, né? Porque trabalhei com meu pai. 30 anos, exato. E a educação financeira, ela veio para complementar. Veio depois? Veio depois. Eu fazia educação financeira filantropicamente, para ajudar a comunidade lá de Itacoatiara, as pessoas. E aí depois, o Boticário entrou em 2012 com a venda direta. Aí de uma hora para outra eu me deparei, eu tinha uma loja para expandir para 7 municípios do Amazonas com mais de 1.000 mulheres. E aí elas, Bia, tinham que me pagar em boleto. Só que muitas vezes elas não me pagavam em boleto porque elas gastavam dinheiro. Aí eu falei, quer saber? A oportunidade, né? Que é outra palavra que o empreendedor ele tem que entender. Eu falei, eu vou já aplicar a educação financeira nelas, porque elas se organizando na casa delas, aprendendo a separar a pessoa física da jurídica, elas não vão me dever, não vai faltar nada na casa delas. Aí comecei a empregar a educação financeira na vida delas. Muito legal. E aí fiz esse trabalho com elas. Só que aí quando foi em 2015, eu já estava chegando à conclusão que o meu ciclo fechou. Porque eu, como franqueada, eu não tenho filho. Com 55 anos eu tinha que dar um sucessor para o meu negócio, para começar a treinar, né? Eu falei, quem vai ser, bênção? Que eu não tenho ninguém. O meu enteado não quis, ofereci não quis. Minhas sobrinhas pequenas. As minhas irmãs nem inventam que elas não vão ser empresárias como tu. De se tacar pelo interior. E aí eu tive que me renovar. Eu falei, bem, eu vou fazer da minha história um case de sucesso, trazer e vou ser mentora de empresários. Oportunidades, Oportunidades. Né? E aí veio. O nosso tempo passa muito rápido. Muito rápido. E a gente só conseguiu ficar um bloco com a Celeste. Eu quero perguntar para você, também trabalha com vários empreendedores e empreendedores ainda começando e com certeza você traz um case de sucesso para eles também, porque você é uma inspiração para eles. Dentro de todas essas histórias que você acompanha, qual é o maior desafio
que você observa, assim, que seja algo em comum entre os empreendedores que estão começando, até para trazer um pouco também de bizu aí para quem está querendo empreender? Eu acho que é justamente o como iniciar, quando iniciar, né? As pessoas elas ficam muito com medo de dar esse passo inicial, de pensar fora da caixa, porque a gente pensa muito, a gente seguia muito às vezes pela internet, por aquela blogueira que já tá super bem sucedida, por aquele empreendedor que já tem um mega negócio e a gente olha pra gente tão pequenininho, sabe? Com tão pouca coisa, mas eu acho que é muito importante que a gente comece. Se você não pode começar investindo tudo, comece aos poucos. Comece com aquilo que você tem. Se você sonha em ter uma papelaria, começa estudando sobre a área, sabe? Como que você pode trazer uma papelaria diferente? Porque papelaria tem várias. Mas uma coisa que ela falou no bloco passado foi sobre a inovação, né? Sim. Sobre esses 3 pilares. E a inovação, ela é essencial quando você vai abrir um pequeno negócio. É você pensar no que já tem e no novo que você pode trazer. O seu toque pessoal para aquilo. Brechó existe um monte, mas brechó que trabalha com roupa social, com roupa de festa, você vai achar pouquíssimos. Eu trabalho com, sei lá, com biscuit, que é aqueles artesanatos tipo uma massinha. Tá, mas o que você vai trazer de diferente pro seu biscuit? Eu vou trazer miniaturas, eu vou trazer super-herói, vou trabalhar com o segmento geek, que é um segmento que está crescendo muito. Então, é estudar sobre a sua área, ver o que você pode inovar dentro daquele segmento e começar com o que você tem naquele momento. A gente estourou nosso tempo, sempre passa rápido. Verdade. A Roberta que sabe, a gente vai tendo prosas e quando vê, já foi. Acho que dá outro bloco, né? Dá. A gente E eu acho fundamental, porque Natal tá chegando, né? Nossa, verdade. A gente vai repetir a dose, até porque você tem muitas pessoas para me indicar ainda aqui. Com certeza, você tá me verdade. devendo várias pessoas. Mas eu quero agradecer, queria que vocês deixassem o contato de vocês. Então, meu é o Instagram Roberta Veras Antônio. Inclusive, deixe lá dicas do que vocês querem que a gente fale aqui para vocês. E aí eu vou estar repassando para a Bia também. E se tiverem dúvidas, podem me perguntar por lá também. O nosso Instagram da feira é @feiradascoresam. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma edição super especial lá no IFAM do Centro, é aberta ao público. Então, se você quiser conhecer, quiser ir lá para bater um papo, podem chegar lá com a gente, que vai ser super legal. @feiradascoresam. E se quiser tirar alguma dúvida mais específica, informações de como participar da feira, tem o nosso WhatsApp, que é 99469-7142. 99469-7142. Então, a gente ainda volta aqui com essa parceria novamente. A gente se vê daqui a 15 dias. E eu quero minha listinha de empreendedores. Pode deixar que eu vou mandar lá no WhatsApp. Daqui a pouco a gente está de volta, é só um instante.